Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, uma igreja bíblica, uma igreja viva, uma igreja contemporânea, uma igreja missionária, uma igreja acolhedora, uma igreja para você e para sua família. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro, um homem de Deus, um amigo precioso, e eu tenho a alegria e o privilégio de ser um pastor colaborador desta promissora igreja em São Paulo. Você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família. Você que talvez está procurando uma igreja ou está até desigrejado, talvez machucado, ferido por tantas situações adversas, venha para cá, nós queremos cuidar de você e ajudar você nessa jornada sublime da vida cristã. Este programa, ele tem um propósito bem definido, que é responder algumas perguntas que nos são enviadas, e hoje eu quero repartir aqui com você 3 dessas perguntas que nos foram enviadas e queremos respondê-las à luz da palavra de Deus. A primeira pergunta é a seguinte: pastor, meu marido não tem assumido seu papel de liderança dentro do lar. O que eu faço? Eu deixo a peteca cair ou eu assumo a frente, tomo a frente para tomar as decisões necessárias? Bom, a primeira coisa que precisamos entender é que Deus instituiu a família e estabeleceu padrão, princípios para que ela funcione adequadamente. Então é preciso que o homem, marido, assuma o seu papel de liderança. É preciso que a mulher assuma o seu papel de auxiliadora idônea. Quando o marido, por omissão, descuido, relaxo, não assume o seu papel, ele vai sobrecarregar a esposa, porque ela vai ter que ocupar uma função que não é prioritariamente dela. Então você, marido, não pode se omitir, não pode se acovardar, não pode ser irresponsável a ponto de sobrecarregar a sua esposa. Agora, ela não deve deixar a peteca cair. Ela precisa tocar o barco para que a família não entre em colapso e não naufrague. Mas isso vai sobrecarregá-la. Nós vivemos uma realidade hoje onde muitas mulheres deixadas ou abandonadas pelo seu marido, pelo seu companheiro, são pai e mãe dentro de casa, são as provedoras da casa. E isso certamente é um grande desgaste físico, emocional, mental e até espiritual. Mas a minha palavra hoje aqui, aproveitando o ensejo, é dizer a você, homem, a você, marido, assuma o seu papel de um líder servo, de um homem que vai assumir o papel da educação dos filhos, no sentido de criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. Ser exemplo dentro da sua casa, de um homem que vai amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, para que o seu lar possa ser um lar bem-aventurado, equilibrado, feliz, e que a sua esposa não tenha que ficar sobrecarregada por causa da sua omissão, da sua falta de liderança. A segunda pergunta é esta: pastor, como eu lido com os meus pais que não aceitam cortar o cordão umbilical, mesmo depois do meu casamento? Olha, gente, nós precisamos ter maturidade para criar os nossos filhos e prepará-los para a vida. Pai e mãe que tenta manter os filhos dentro de casa, dependentes emocionalmente, até financeiramente depois do casamento, não está ajudando os filhos. Está prejudicando os seus filhos, porque devemos prepará-los
para a vida. Para a vida. Eu não estou dizendo que você não possa ajudar seus filhos depois de casados, que você não possa dar uma mão para eles até financeiramente, mas eles agora, ao se casarem, estão constituindo um novo lar, que precisa de diretriz, de decisões. E essa mania de querer manter os filhos debaixo das asas, essa ideia de fazer um puxadinho na casa e manter os filhos ali num clã, é um perigo. É um perigo. Isso não é saudável. Quem casa, quer casa. É melhor você morar numa casinha muito humilde do que morar numa mansão junto com seus pais. Agora é uma nova casa, agora é um novo lar, agora é uma nova família que precisa da sua independência emocional, espiritual e às vezes até financeira para tocar a vida. Cabe aos pais interferirem quando os filhos pedirem ajuda. Mas ficar colocando o bedelho lá na vida dos filhos depois de casados, isso atrapalha o relacionamento dos filhos. Isso desgasta a relação com a nora, com o genro. Então os pais precisam ter esta maturidade para que os filhos tenham maturidade para caminhar na vida de maneira segura e feliz. A última pergunta é a seguinte: pastor, qual deve ser a nossa atitude em relação à oração? Devemos esperar que Deus nos dê literalmente tudo o que pedimos a Ele? Deixa eu responder essa pergunta levando você para Romanos capítulo 8, verso 26. Paulo diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Nós somos tão fracos que nós nem orar sabemos. Nós não sabemos orar como convém, ou seja, às vezes nós pedimos para Deus achando que estamos pedindo coisa boa, achando que estamos pedindo aquilo que vai nos dar vida, aquilo que vai nos prejudicar e até nos destruir. Então Deus é tão bom com você e comigo que Ele não defere todas as nossas orações como nós desejamos que Ele nos responda. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus uma cobra venenosa, achando que estamos pedindo para Deus uma coisa que vai nos ajudar, como um peixe para nos alimentar. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Quando Ele disse assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate abrir-se-lhe-á. Às vezes nós entendemos assim: todo o que pede recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Às vezes recebemos o contrário do que pedimos. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Então, essa ideia de que se eu pedir algo para Deus tem que vir do jeito que eu pedi, isso é limitar Deus, isso é fazer de Deus um ser parecido com você e comigo. Deus enxerga na curva, Deus enxerga no escuro, Deus vê lá na frente. Você não, eu não. Então Deus dá o melhor. Deus tem o melhor. É por isso que nós precisamos repudiar aquela ideia de oração petulante. Deus, eu proíbo, Deus, eu decreto, Deus, eu ordeno, Deus, eu exijo, como se Deus fosse um despachante celestial ou um office boy de luxo para atender os nossos desejos e caprichos. Não, absolutamente não. Absolutamente não. Deus é soberano, Ele está no trono. Nós devemos chegar a Ele com humildade, dizendo: Deus, se for a Tua vontade, como Jesus nos ensinou, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. É assim que devemos orar. É assim que a Escritura nos ensina como devemos portar nas nossas orações. Bom, este é o programa Trocando Ideias.
Se você tem suas perguntas, mande para nós, queremos aqui contemplá-las e respondê-las com muito carinho. Eu quero terminar o programa reforçando o meu convite para você vir nos visitar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Nós queremos ser uma bênção na sua vida. Temos cultos todos os domingos, às 8 da manhã, às 11 da manhã, às 16 horas e às 19 horas. 2 escolas bíblicas, uma às 9h40 da manhã e a outra às 17 horas e 40 minutos. O culto Conexão com Deus, toda segunda às 20 horas. E Mulher Esperança, um trabalho belíssimo para as mulheres, toda terça, 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Você que está aí procurando uma igreja ou até desigrejado, venha para cá. Nós queremos cuidar de você, abençoar a sua vida. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar os nossos cultos online pela IPP TV e também acompanhar toda a nossa programação 24 horas por dia no ar. Programas para todas as faixas etárias, para abençoar poderosamente a sua vida e edificar o seu coração. Queremos aqui registrar nossa gratidão a você, a sua família e desejar que Deus abençoe ricamente o seu coração. Então, um grande abraço a você e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.